Clarissa e Mega já entendem. Clarissa, ninguém entendeu direito, né, a entrada desses ministros do Supremo ali no fim de uma CPI dedicada a investigar o crime organizado no país. Foi aberta ali na esteira daquela situação no Rio de Janeiro, né, daquela situação tratada pelo governo até como um massacre, né, que matou acho que mais de 200 pessoas. E aí, ministros do Supremo indiciados, PGR, sem muita substância nesse relatório, com questões eleitorais mais uma vez aparecendo como pano de fundo dessa história. E o governo, Clarissa, também colocando a digital com força nessa briga, né? Pois é, Tainá, e o que a gente vê nessa colocação de Alessandro Vieira, que foi feita inclusive na entrevista que ele concedeu agora de manhã para o Live CNN, diante do meu questionamento sobre o que tem a ver ele fazer uma explanação inteira sobre os motivos que levaram ao indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal, com base em elementos ligados ao caso Master, com a origem dessa CPI que pretendia tratar do crime organizado, do avanço das facções e assim por diante. Então, o incômodo do Alessandro Vieira em se posicionar diante desse tipo de questionamento ficou muito visível ao longo de toda a entrevista, inclusive com questões do tipo, com colocações do tipo que eu não teria lido o relatório, né? Então, em cima da dificuldade de esclarecer, Tainá, o motivo de o foco total desse relatório ter se concentrado no que se refere aos indiciamentos aos ministros do Supremo Tribunal Federal, um evidente movimento político e que acabou, então, sendo contido com base em uma manobra, uma articulação conjunta entre o Palácio do Planalto e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Fui conversar ontem com várias pessoas para entender de que forma que isso foi feito e como o próprio Alessandro Vieira coloca, como o próprio senador coloca, foi feita uma troca de vários integrantes ali da CPI para permitir que o relatório fosse derrotado com base nos posicionamentos dos parlamentares que estavam ali naquele colegiado. Então, o argumento ali do governo federal é que nomes como Sérgio Moro e Marcos Duval, que antes pertenciam ao bloco que fez as indicações, mudaram de partido na janela partidária e, por isso, não poderiam mais estar ali representando o bloco que eles representavam anteriormente. E dentro desse acerto todo, Tainá, o que ficou muito evidente é que, sim, tanto o presidente Lula, por meio ali da liderança do governo, é claro, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, trabalharam para evitar, e aí eu vou trazer aqui a frase de uma fonte com as quais eu conversei, para evitar que essa questão do Banco Master avançasse ainda mais sobre a política. Essa foi a frase utilizada por essa fonte, ou seja, de qualquer forma, a gente está falando de um relatório que, claro, faz toda uma argumentação, menciona a questão do crime organizado, porque também não dava para fazer um relatório sem nem citar o crime organizado, fala de facções criminosas e procura trabalhar esses dados para, em última instância, levar à conclusão de que é necessário o indiciamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, é claro que isso é feito com objetivo político eleitoral, é evidente. A gente tem aí uma CPI criada com o objetivo de investigar o crime organizado, que tem como principal conclusão a necessidade de indiciamento de ministros do Supremo por conta de elementos ligados ao caso Master. É uma questão que ficou muito pacificada ali no Congresso Nacional, acho que todas as bancadas concordam com o movimento político que a CPI fez, que aí, olhando também para o outro lado, né, Tainá, isso é importante, também é inegável que muito do trabalho da CPI, de outras CPIs, como a do INSS, por exemplo, acabou sendo impactado por uma série de decisões, como, por exemplo, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação a depoimentos. Então, acabou aquela história de uma pessoa convocada ter que comparecer ao colegiado e, se não for falar, tem que passar pelo constrangimento de ficar em silêncio. Isso tem um custo político. Quando os ministros do Supremo consideram habeas corpus para que pessoas convocadas não precisem sequer comparecer à comissão, isso acaba
acaba dificultando o trabalho da investigação parlamentar, acaba tornando muito mais complexa a tentativa de tornar eficiente esse mecanismo. Então, ninguém está dizendo que seria um trabalho fácil para a comissão avançar, mas o argumento do senador foi de que não houve tempo hábil e ferramentas, inclusive orçamentárias, suficientes para fazer essa investigação. Mas o que o relatório deixa muito claro é que a investigação acabou caminhando para outro lado que nada tinha a ver com a origem dessa comissão.